eu já estou me apresentando assim, nas horas vagas eu toco bateria nos Paralamas. É, é. Não, é, exatamente. E, Eu acho que esse é o ponto. né, esse tempo que eu acabei dedicando a essa atividade, né, paralela aos Paralamas, me pareceu assim uma coisa muito. Ela foi ganhando esse espaço, né, essa minha dedicação foi ganhando esse espaço. E quando eu vi, eu já tinha meio que ficado responsável pelo que eu criei, né, assim, por esse aspecto, né, do resgate do soldado Silva, como a gente está vendo aqui agora nesse livro. E é muito curioso porque foi um assunto que teve tão presente na minha vida por conta da figura do meu pai, né? Uhum, E dos meus irmãos mais velhos também, que acabaram sendo a interface para me apresentar esse assunto, né? uhum. O meu pai nunca me pegou no colo e falou: "Oh, eu fui para a guerra". Os meus irmãos falavam: "Pô, nosso pai foi para a guerra que nem aquele cara desse filme aí que a gente está vendo, que passava na televisão e tal". A gente tinha aquele ideal, né, do nosso pai como aquele herói silencioso, né, que participou da guerra e tudo mais. Enfim, todo mundo que se dedica à Segunda Guerra, a gente percebe, né, em que momento descobriu a temática, descobriu o assunto, montando aviãozinho, ou lendo livro, ou vendo filme. Uhum. Então a gente vai, de alguma forma, alimentando esse interesse, né, com o passar do tempo, e eu acabei meio que arriscando um pouco, né, o aspecto assim de manter viva a memória desses caras como o meu pai que teve que ir para a guerra, né? E que se ele não falasse, ninguém ia saber que ele foi para a guerra. Não cabia a ele ficar falando, não, porque eu fui para a guerra. A gente sabe disso, né? Quem tem um É, mínimo de mentalidade. sim. E aí as minhas abordagens que começaram assim ingenuamente, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente juntou uns malucos que gostavam de jipes, né, da Segunda Guerra, os jipes Sim. militares. Aí a gente fundou um clube, formou um clube de veículos militares antigos. Aí uma coisa foi levando a outra. A gente acabava indo nos eventos aqui no Monumento aos Pracinhas, né, no 8 de Maio, onde tinham muitos ex-combatentes. O meu pai já tinha morrido. Esse foi o gatilho, Então, para. Baroni? Desculpa, a coisa começa com a questão do Jeep, é? Sim, sim, acho que eu cheguei a vias de fato mesmo com essa história, né, do hobby do antigo mobilismo militar, né, que é um negócio que foi meio que encontrando esse público afim, né, aqui Uhum, no Rio. Não é tão organizado como a gente achava que poderia ficar, porque uhum. é difícil, né, você encontrar tempo e disposição É, para manter essa barraca em pé, né? Mas é. assim, com o tempo no começo a gente foi com muito entusiasmo. Uhum. E esse pessoal até hoje tem aí uma demanda, né, com essa descoberta desse tema de restaurar os jipes com todos os parafusos, como É, irado. fazem nos Estados Unidos, como fazem na Europa, aquele pessoal lá que faz os reenactments, né, e tudo. Uhum. Então eu, por exemplo, sempre tive um interesse muito grande pela Segunda Guerra e o fato do meu pai dirigir um Jeep lá me levou a comprar um Jeep velho, um Willys da Segunda Guerra, e ter esse objeto que foi criado ali, né? Tem aquela mítica, né, do Jeep como sendo o veículo, né, icônico, né, da Segunda É, Guerra Mundial. é. Então eu tenho lá o meu Willyszinho guardado até hoje, que eu restaurei ele em 99, né, final de 99, por aí. E aí também fui meio que aumentando a encrenca, a garagem foi ficando pequena, né? É, maneiro. E aí, enfim, essa associação do do, do que a gente lembra da Segunda Guerra Mundial, da participação dos brasileiros, né, aconteceu exatamente nesse momento onde a gente levava os ex-combatentes nesses eventos, né, tinha uma hora lá solene, onde a gente desfilava com os jipinhos e os ex-combatentes ali, enquanto eles ainda podiam, né, Aham. e hoje já está mais difícil, né, porque É. a gente está vendo aí o final de uma geração, né, que teve lá, né, testemunho ocular de tudo que aconteceu, né, os últimos ex-combatentes que ainda estão aí já estão quase centenários, né, É.